Quando um paciente procura um neurologista por queixa de dor de cabeça, muitas vezes uma das primeiras dúvidas que surgem é se tem necessidade de fazer algum exame, principalmente exames de imagem, né? Tomografia ou ressonância. Nem sempre isso vai ser necessário. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as dores de cabeça com sinais de alerta, aquelas que a gente precisa investigar um pouco melhor, tá? Pessoal, meu nome é Priscila Papacídero, eu sou médica neurologista, sou especialista em dor, me interesso muito pelo estudo das dores de cabeça e vou contar um pouquinho para vocês hoje nesse vídeo sobre quais são os sinais de alerta que o médico neurologista precisa se atentar na hora de definir se aquele paciente vai precisar de mais investigação com algum exame de imagem ou não. Essa definição, né, essa indicação de fazer exames de imagem, ela é baseada principalmente na história que o paciente conta pra gente, né? Então, no quadro clínico e no exame neurológico, que deve ser feito na consulta. A gente divide as dores de cabeça em dores de cabeça primárias e dores de cabeça secundárias. O que eu quero dizer com isso? Dor de cabeça primária é aquela dor de cabeça em que ela já é a doença em si. Por exemplo, enxaqueca é uma dor de cabeça primária. Por quê? A dor já é a doença. Cefaleia do tipo tensional também é uma dor de cabeça primária. A dor já é a doença em si. Mas existem também as dores de cabeça secundárias, onde a dor é apenas o sintoma de uma doença que está por trás. Por exemplo, uma dor de cabeça ocasionada por um tumor. Critérios que a gente usa para definir se aquele paciente pode ter uma dor de cabeça secundária, se aquele paciente merece ser investigado com um pouco mais de cautela. Um dos primeiros aspectos, né, é se a história for de uma dor de cabeça súbita, tá? Em neurologia, a gente fala que a dor de cabeça é súbita quando ela atinge a intensidade máxima em até 1 minuto. Então, a pessoa estava sem dor de cabeça, de repente começou uma dor de cabeça de um caráter quase que explosivo. Na maioria das vezes, os pacientes que têm essa dor falam que é a pior dor que eles já sentiram na vida, e essa dor chega ao seu pico, ao seu máximo, em 1 minuto, tá? Por que que isso é uma dor de cabeça alerta? Porque essas dores de cabeça súbitas, explosivas, elas estão altamente associadas com a ruptura de um aneurisma, tá? Então, o paciente estaria ali sofrendo, por exemplo, um AVC hemorrágico por conta da ruptura de um aneurisma. Esse tipo de dor de cabeça, ele deve ser investigado em caráter emergencial, tá? Porque é uma doença, a ruptura de um aneurisma tem um risco potencial à vida do paciente. Deve ser feito um exame de imagem, ou uma tomografia, ou uma ressonância, aquilo que tiver disponível ali de mais fácil acesso e rápido. E se ainda assim o exame vier normal e o médico tiver com uma suspeita muito forte, mesmo com o exame normal, a gente indica que seja feita uma punção lombar, né, um exame de líquor, porque a gente pode conseguir identificar a presença do sangue no líquor e fazer esse diagnóstico. O segundo tipo de dor de cabeça que merece ser investigado é uma cefaleia nova, uma dor de cabeça nova, em pacientes acima de 40 ou 50 anos de idade. Mas por quê? Porque a gente sabe que as dores de cabeça comuns, né, enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, são dores de cabeça que geralmente começam ali na juventude, adolescência ou ali no começo da vida adulta. É muito improvável que uma pessoa que passou todo esse tempo sem nunca ter tido uma dor de cabeça comece a apresentar uma dor de cabeça depois dos 40 ou 50 anos de idade. Então, essa história, né, de uma dor nova que surge após essa idade merece ser investigada com um pouco mais de cautela. Um exemplo de dor de cabeça que acontece depois dos 50 anos de idade, que é uma dor, né, mais característica dos idosos, é a arterite temporal. É uma cefaleia causada por uma doença autoimune em que o paciente tem uma inflamação das artérias temporais e isso gera bastante dor. Terceiro exemplo, uma dor de cabeça que deve ser investigada prontamente. Cefaleia associada ao esforço físico. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça intensa, de início rápido, logo após fazer um esforço físico extenuante, ele também merece ser investigado.
Existem alguns tipos de dores de cabeça primárias que são associadas ao esforço físico, sim, e geralmente não trazem nenhum risco à vida do paciente. Mas principalmente se for a primeira vez, o primeiro episódio de dor de cabeça logo após o paciente ter efetuado um esforço físico muito intenso, vale a pena ser investigado. Quarto sinal de alarme: dor de cabeça que muda de acordo com a posição do paciente. Por exemplo, uma dor de cabeça que piora muito quando o paciente se deita e melhora assim que ele se levanta. Isso pode indicar pra gente uma alteração da pressão intracraniana. Alguns tumores, né, ou outras patologias que levem a aumento da pressão intracraniana têm essa característica. Quando o paciente deita, a dor de cabeça piora bastante. E quando ele se levanta, essa dor de cabeça melhora. Então, deve ser investigado com exames de imagem e também, se for necessário, com exame de líquor, tá? Com punção lombar. Quinto sinal de alarme, que deve chamar a atenção do neurologista aí, se o paciente está apresentando algum outro sintoma associado. Então, dor de cabeça junto com febre, com perda de peso, com alterações visuais. Isso deve nos chamar a atenção para que seja feita também avaliação com exames complementares. Ou se o paciente tem alguma doença também sistêmica, por exemplo, uma dor de cabeça nova em um paciente que sabidamente é portador de HIV, ou uma dor de cabeça nova em um paciente que está em tratamento para algum tipo de câncer. Já tem uma doença subjacente que por si só já é grave. O surgimento de dor de cabeça nesses pacientes deve ser avaliado com muita cautela. Sexto sinal de alarme: se o paciente tem uma história de dor de cabeça que não chama tanto atenção assim, mas quando o médico neurologista vai examiná-lo, ele encontra alguma alteração no exame neurológico das mais diversas possíveis: alteração das pupilas, alteração da motricidade dos olhos, alteração dos reflexos, da coordenação, enfim, né? Qualquer alteração que chame atenção no exame neurológico desse paciente, isso também é um fator que a gente deve levar em consideração para pedir algum exame complementar. Por último, talvez o ponto que chame aí mais atenção dos neurologistas e que gere mais dúvidas se realmente a gente deve pedir um exame ou não, que é aquele paciente que tem uma história prévia de dor de cabeça já, por exemplo, é um paciente que já tem enxaquecas há muitos anos, mas que de repente tem uma mudança no padrão de dor, tá? Essa dor se tornaria mais intensa ou o aspecto da dor mesmo. Por exemplo, a enxaqueca é uma dor de cabeça que tem uma característica marcadamente pulsátil. Se de repente esse paciente muda de padrão, ele adquire um padrão em pontadas, isso indicaria para a gente pedir o exame de imagem. E aí entra uma série de questões, porque a gente sabe que os pacientes que fazem abuso de analgésicos, eles podem evoluir com mudança de padrão de dor. Mas na dúvida, nesses casos, se o paciente tem um histórico já de dor de cabeça há muito tempo, mas referiu que marcadamente houve uma mudança do padrão de dor, está indicado sim investigar um pouco melhor com o exame de imagem, certo? Pessoal, esses são os sinais de alarme para as dores de cabeça. Para vocês entenderem um pouquinho melhor qual que é o nosso raciocínio, né? Por que alguns vão no médico e saem de lá sem nenhum exame prescrito e outros vão e saem de lá com o pedido de exame. É baseado nesse tipo de critério que a gente avalia a necessidade de investigar melhor ou não. Eu sempre falo para os meus pacientes, quanto mais tempo faz que você tem dor de cabeça, na verdade a gente fica até mais tranquilo, porque a gente sabe que as dores de cabeça primária, elas costumam ter esse caráter crônico, né? Enxaqueca é uma doença, por exemplo, que acompanha o paciente a vida toda. Mas mesmo assim, mesmo com esse histórico de ter dor de cabeça há muito tempo, se a gente encontra algum desses sinais de alarme, ou na história que o paciente está contando pra gente, ou durante o exame físico neurológico, a gente deve sim prosseguir a investigação com o exame de imagem. É sempre mais prudente a gente afastar todas as possibilidades, o médico tem mais tranquilidade para tratar o paciente, sabendo
né, que é uma dor de cabeça primária, que não tem nada por trás dos exames. O paciente também se sente mais confiante em avançar com o tratamento, mesmo que demore um pouquinho às vezes para ver um resultado positivo, do que a gente ficar com essa dúvida, certo? Conversem com os médicos de vocês, prestem bastante atenção nas características da dor, naquilo que é importante para vocês relatarem com bastante detalhes para os médicos de vocês, para que eles possam fazer essa avaliação com muita cautela. Eu espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, podem deixar suas perguntas. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixem seu like aí, mandem para alguém que vocês conhecem que tem dor de cabeça e logo em breve eu vou lançar mais vídeos para vocês. Um abraço!